Devido à alta demanda, a Sara abre o segundo centro de triagem no município e você vai ver também. Anvisa analisa pedido do Ministério da Saúde para autorizar o uso de autoteste contra a Covid-19. Os governadores estaduais decidiram descongelar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços a partir de fevereiro sobre o preço dos combustíveis. O governo federal abre caminho para empréstimo às distribuidoras de energia elétrica. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 0,6% em novembro de 2021. O Criciúma já sabe quem será o seu primeiro adversário na Copa do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Gente, cuidado porque o tempo está fechando na região. Alguns estados já receberam as vacinas da Pfizer destinadas ao público infantil ou enviadas pelo governo federal. Em São Paulo, um ato simbolizou a vacina da primeira criança no país, um indígena da etnia Chavante de apenas 8 anos. O Ministério da Saúde informou que vai ser necessária a autorização dos pais para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, ou a presença de pelo menos um deles no momento da aplicação. No caso dos responsáveis estarem presentes no ato da imunização, fica dispensada a apresentação do termo por escrito. A campanha para esse público deve respeitar o calendário de cada município, começando pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes. Para isso, é importante que os pais procurem a recomendação prévia de um médico, antes da imunização. A Anvisa também estabeleceu algumas diretrizes para a vacinação de crianças. Uma delas prevê que a dose não deve ser administrada ao mesmo tempo que outras vacinas do calendário infantil, por precaução. A Agência de Vigilância Sanitária também recomenda um intervalo de 15 dias para a aplicação de um outro imunizante. O imunizante para crianças deve ser aplicado em 2 doses de 0,2 ml. O esquema vacinal para crianças vai ter intervalo de 8 semanas entre as doses. A vacina de uso pediátrico tem dosagem e composição diferentes da que é utilizada para os maiores de 12 anos. Além disso, a tampa do frasco é da cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que vão acompanhar as crianças para serem vacinadas. Por enquanto, o único imunizante aprovado pela Anvisa para aplicação nesse público é da farmacêutica Pfizer. A letalidade da influenza se mostra maior do que da Covid-19 em alguns estados. O novo vírus, o H3N2, está se espalhando tão rápido quanto a Covid. Covid-19 ou influenza? Para saber qual é a doença só mesmo por exame. São parecidos, confundem muito em relação aos sinais e sintomas. Então, para que se possa identificar qual tipo de doença, a melhor opção é o diagnóstico, uma vez que elas se confundem. Nas últimas semanas, os casos de gripes e resfriados têm lotado postos de saúde e hospitais. Empresas aéreas cancelaram centenas de voos porque pilotos e tripulação adoeceram. A indústria e o setor de comércio e serviços já registraram o maior índice de afastamento de funcionários por causa da influenza. Em Mato Grosso do Sul, a influenza matou neste ano 15 pessoas até o dia 11 de janeiro. Esses dados mostram que, neste momento, a influenza é muito mais perigosa do que a Covid. A taxa de letalidade da influenza é de 7,8%, enquanto a da Covid é de 2,5%. Este professor, doutor em doenças infecciosas, explica que a testagem para coronavírus é bem maior do que para influenza. Ou seja, são poucos casos registrados de influenza. Por esse motivo, a taxa de letalidade é maior neste momento.
Nós precisamos, de certa forma, ampliar o diagnóstico para que você tenha aí um número importante, específico das pessoas que foram contaminadas, que foram internadas por determinadas doenças, tanto pela Covid quanto da influenza, e por isso a letalidade no momento de início de surto ela acaba sendo maior. E sobre esse assunto, mais de 93% dos municípios registraram o crescimento de atendimentos às pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde. A pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios e divulgada nesta sexta-feira revela que em 93,3% das cidades houve aumento preocupante de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde. Em 83,1% há registro de crescimento expressivo de casos de Covid-19 e em mais de 1.000 prefeituras houve um aumento de afastamento de servidores por causa do coronavírus. A maioria dos municípios afirma que possui teste rápido para a detecção da Covid, mas 18% afirmaram que faltam ferramentas de testagem. Com relação a H3N2, 61% das cidades afirmaram que têm medicamentos para enfrentar esse vírus. O uso da máscara continua sendo obrigatório em 97% dos municípios. E a Anvisa analisa o pedido do Ministério da Saúde para autorizar o uso do autoteste contra a Covid-19 no país. O tema ainda divide opiniões. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nota técnica foi recebida nesta sexta-feira por volta de 1h30 da tarde. E agora, a Gerência Geral de Tecnologias de Produtos para a Saúde realiza a análise. Caso sejam autorizados, os testes poderão ser comprados em farmácias e realizados em casa pelo cidadão que queira saber se está ou não com coronavírus antes de procurar o sistema de saúde. O usuário compra o teste, coleta a própria amostra e coloca num recipiente. De 15 a 30 minutos, o resultado aparece. Caso seja positivado, ele precisará avisar ao sistema de saúde. Esse tipo de política já existe em alguns países da Europa. Segundo o CEO da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, Sérgio Barreto, o pedido do Ministério da Saúde para o uso do autoteste atende uma necessidade do país e oferece mais uma opção para a gestão da Covid no Brasil. Disse ainda que pessoas comuns e conscientes do papel que têm ajudam a si mesmas e a comunidade. Já a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas é contra a medida. Diz que aplicar o autoteste significa abrir mão do profissionalismo e mergulhar o combate à maior crise sanitária dos tempos atuais no amadorismo. Informa ainda que o usuário leigo não tem o conhecimento necessário para a adequada obtenção do material biológico, interpretação dos resultados, tempo necessário entre a exposição e a realização dos testes, além da conduta correta diante dos resultados obtidos. A infectologista Joana Dark explica que o tema é delicado, pois o cidadão comum não está capacitado a realizar esse tipo de teste e, ainda assim, as informações por ele coletadas deverão ser informadas ao governo. A questão da autotestagem é algo delicado, porque os resultados podem ter interferências de vários fatores. Porque depende de como você coleta, de como você processa, em que momento você realizou o teste e com qual objetivo. E quando a gente está falando aí de doenças de notificação compulsória, é mais delicado ainda, porque todas essas informações vão ter que ser processadas pelos órgãos competentes. E a fidelidade do resultado pode ser prejudicada por todos esses fatores e também de acordo com o interesse do cliente. Em alguns países eles liberaram a questão do autoteste, mas assim, para algumas situações pontuais, a visita a um familiar mais vulnerável, o receio de infectar outra pessoa. Então, depende de qual o propósito para se liberar o autoteste. E aí a gente tem que agir com parcimônia e com cautela. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo do autoteste é ampliar a política de testagem no Brasil. Ele deverá ser utilizado como ferramenta de triagem, já que a resposta vem num curto espaço de tempo e possibilita o isolamento rápido daqueles que testarem positivo. A nota técnica enviada à Anvisa sinaliza ainda
que a Covid é uma doença de notificação compulsória, ou seja, aqueles que testarem positivo deverão informar ao sistema de saúde. A nota técnica do Ministério da Saúde informa ainda que o autoteste tem excelente uso no contexto epidêmico, com o objetivo de ampliar a oportunidade de testagem para sintomáticos e assintomáticos, realizar testes antes de se reunir em ambientes fechados com outras pessoas, além de não sobrecarregar os serviços de saúde, que já estão muito além da capacidade de atendimento. Testar, isolar e encaminhar os casos positivos ao sistema de saúde e possibilitar o fim do isolamento aos que terminarem a quarentena. A seguir, brasileiro diminui o uso de cheques. Uma notícia não tão boa para o bolso do brasileiro. Por maioria, os governos estaduais decidiram descongelar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a partir de fevereiro. A decisão foi definida no Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda. Por conta do aumento constante dos preços dos combustíveis que atingiram o Brasil durante o segundo semestre do ano passado, os governos estaduais haviam decidido suspender o reajuste do ICMS no final de outubro de 2021. O congelamento do imposto foi uma tentativa para frear a escalada de preços e dar um prazo adicional para que União, Petrobras, o Congresso e os governadores definissem uma medida definitiva para o descontrole dos preços dos combustíveis. O congelamento do imposto vai se encerrar no final de janeiro, e o CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, decidiu que não irá renovar a estabilização. Segundo o Conselho, a regra atual só beneficia a Petrobras e seus acionistas. Os governadores defendem que o assunto seja solucionado numa reforma tributária e na criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. A política atual de reajuste da Petrobras se baseia na variação do preço do petróleo e do dólar. Segundo a estatal, o preço flutuante garante a rentabilidade da empresa e evita desabastecimentos. E outra notícia também que vai impactar o bolso. O governo federal publicou um decreto no Diário Oficial da União e que abre caminho para empréstimos às distribuidoras de energia elétrica, com o objetivo de compensar as perdas na crise hídrica. O valor deve ficar em até 6 bilhões de reais. Com isso, a conta de luz deve aumentar. O empréstimo se tornou necessário porque, com a crise hídrica, as distribuidoras precisaram comprar energia de termoelétricas mais caras. A tarifa extra criada pelo governo, chamada de escassez hídrica, que adicionou R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, não foi suficiente para bancar o custo. À época em que se discutiu qual seria o valor da bandeira tarifária extra, a ANEEL defendia um valor acima de R$ 20. Para evitar um impacto maior na inflação, foi feita a opção por um valor menor, até abril. A partir do decreto publicado no Diário Oficial, a ANEEL poderá fazer o cálculo da bandeira tarifária, do custo de importação de energia e assim definir o montante a ser liberado para as distribuidoras via empréstimo em instituições financeiras. Com a crise no setor, o rombo das distribuidoras ultrapassa 15 bilhões de reais. O governo federal publicou uma medida provisória em dezembro, abrindo espaço para o empréstimo, mas faltava a regulamentação para definir os valores. A primeira parte do valor deve ser liberada em março. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 0,6% em novembro de 2021, de acordo com os dados de uma pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE. A pesquisa mostra que o avanço de 0,9% no volume de vendas da atividade de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios contribuiu para o resultado do varejo em novembro.
Também houve crescimento de vendas nos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, de 1,2%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registraram alta de 2,2%. O estudo do IBGE apontou que em 2021 a Black Friday foi menos intensa em termos de volume de vendas do que a do ano anterior. Em 2020, o período de promoções foi melhor, especialmente para as maiores cadeias do varejo. Na passagem de outubro para novembro de 2021, 13 das 27 unidades da federação apresentaram resultados positivos no comércio varejista. Os destaques foram Roraima, com alta de 3,7%, Rio de Janeiro, com mais 2,8%, e Distrito Federal, que subiu 2,7%. E o brasileiro, aos poucos, deixa de utilizar o cheque como forma de pagamento. No ano passado, foi registrada queda de quase 24% na emissão de cheques, atingindo o menor nível da história. A Federação Brasileira de Bancos registrou queda de 23,7% no uso de cheques em 2021, na comparação com 2020. No ano passado, os bancos compensaram 218 milhões e 900 mil cheques, movimentando um total de 667 bilhões de reais. Bem longe dos 3 bilhões e 300 milhões de cheques emitidos em 1995, o primeiro ano em que houve registro deste tipo de movimentação financeira. Em 26 anos, a quantidade de cheques caiu 93,4%, principalmente por causa do avanço dos meios eletrônicos de pagamento. As estatísticas da Febraban mostram que os clientes vêm abandonando cada vez mais o uso de cheques e optando pelos canais digitais, que atualmente são responsáveis por 67% de todas as transações feitas no país. Para efeitos de comparação, no primeiro ano de funcionamento do Pix, em 2020, foram registradas 7 bilhões de transações, que movimentaram 4 trilhões de reais. O último levantamento mostrou que 71% dos brasileiros usam o Pix para fazer pagamentos e transferências bancárias. E vamos conferir agora a previsão do tempo para essa semana aqui na região. Terça-feira, o dia amanhece com 19 graus, as temperaturas chegam na casa dos 31. O sol aparece entre nuvens no período da manhã, pancadas de chuva previstas para a tarde e à noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 20 graus, chegando aos 30 graus durante o dia. O sol predomina amanhã da quarta-feira, muitas nuvens e pancadas de chuva no período da noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando na casa dos 29, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando aos 28. O sol e aumento de nuvens predomina pela manhã, pancadas de chuva previstas para o final do dia. A seguir, Criciúma já sabe quem será o seu primeiro adversário na Copa do Brasil. Uma boa condição de saúde começa por uma dieta alimentar equilibrada. Disso quase todo mundo sabe. O problema é ter condições financeiras para se alimentar bem e disciplina para manter uma dieta saudável. Uma pesquisa divulgada na última semana revelou que o brasileiro está preocupado cada vez mais com a alimentação. De 10 entrevistados, 8 disseram que desejam se alimentar melhor. Os números da pesquisa realizada pelo Instituto Real Big Data revelaram que 83% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor e que 85% mudaram o hábito para pior, pois com o aumento dos preços de alguns alimentos foram obrigados a diminuir ou mesmo retirar do cardápio as porções de carne bovina e frutas. O início de uma dieta foi apontado como motivo para mudar a alimentação por 13% das mulheres e 9% dos homens. Deste grupo, a maioria decidiu mudar por conta própria. Apenas 23% consultaram um médico ou nutricionista para melhorar a alimentação.
O levantamento mostrou ainda que 68% das pessoas ouvidas admitem que estão se alimentando com comidas menos saudáveis. E vários fatores são apontados como culpados. 35% culparam o estresse e a ansiedade. 34% disseram que foi o preço dos alimentos. E 16% revelaram que fugiram da dieta porque passaram a ficar mais tempo em casa durante a pandemia. Mas se por um lado alguns buscaram na comida a solução para os seus problemas, um grande número de brasileiros ainda tem dificuldades para se alimentar. 76% afirmaram que não conseguem fazer 3 refeições por dia. Entre os que desejam mudar a rotina alimentar, 36% querem incluir comidas mais saudáveis. 31% pretendem consumir alimentos mais nobres. 25% sonham em diversificar a alimentação e apenas 8% querem partir para uma experiência vegetariana ou mesmo vegana. E o município de Sara vai abrir na próxima semana um centro de triagem para a Covid-19, mais um. O local hoje destinado a esses atendimentos está cada dia mais lotado. O governo municipal de Sara, através da Secretaria de Saúde, irá abrir na próxima semana o novo centro de triagem para atender pacientes da Covid-19. A decisão foi tomada em razão à alta demanda de atendimentos no local no bairro Jardim Elizabeth. De segunda-feira até quinta-feira da última semana, o centro recebeu 1.504 pessoas, sendo 294 apenas em um dia. O novo local deverá funcionar no centro da cidade com o objetivo de agilizar atendimentos e dar mais segurança aos usuários. O município observou as últimas semanas epidemiológicas e vimos um aumento do número de pessoas atendidas no nosso centro de triagem. Na última semana tivemos mais de 1.800 atendimentos e aí, em reunião com a prefeita Dalvânia e com a equipe da saúde, nós decidimos pela abertura de um segundo centro de triagem, também numa região central do município, de fácil acesso à população, para que consigamos dar atendimento a toda a população que necessita. O aumento da demanda por procura de testes de Covid-19 aumentou tanto no município de Sara que eles estão abrindo um segundo centro de triagem. O centro de triagem vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre 7 horas e 17 horas, enquanto o centro de triagem do Jardim Elizabeth continua funcionando de segunda a sexta-feira e finais de semana, das 7 às 19 horas. O aumento dos casos chamou atenção em todo o estado, inclusive no município. Não só aqui no município, na verdade esse aumento foi em toda a região, né? Em toda Santa Catarina houve um aumento de número de pessoas positivas, de número de pessoas internadas nos hospitais também. Então chamamos atenção para a população em relação às medidas preventivas, a utilização de máscaras, utilização de álcool em gel, lavação das mãos, o distanciamento social e a vacinação, para que possamos realmente conter esse momento epidemiológico. Além da situação das pessoas testadas positivamente para a Covid-19, o município já divulgou a sua estratégia para a vacinação de crianças. Iremos vacinar as crianças de 5 a 11 anos, conforme as notas técnicas recebidas. Nós estaremos nesta semana recebendo o primeiro lote de vacinas, contendo 300 doses, e estaremos disponibilizando para aquelas crianças com comorbidades e para aquelas crianças com 11 anos nessa faixa etária. E depois vamos diminuindo gradativamente. Por ser uma vacina especial, uma vacina pediátrica, nós não queremos misturar com a população adulta. Então, a vacina das crianças será feita nas unidades de saúde, conforme agendamento da unidade de saúde e com as profissionais vacinadoras que são treinadas para esse tipo de aplicação. A vacina para os demais públicos segue no centro de vacinação, no prédio da FAI, no centro da cidade, das 2 da tarde até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. E o Criciúma já sabe quem será o seu primeiro adversário na Copa do Brasil deste ano. O Tigre estreia na competição fora de casa.
A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, sorteou nesta segunda-feira, na sede da entidade, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2022. O Criciúma enfrenta o Nova Iguaçu na casa do adversário em jogo único, com vantagem do empate. Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu vai pegar quem, Zinho? Tá bom, tá bom. Criciúma. Criciúma. Santa Catarina. As partidas da primeira fase ocorrem a partir de 23 de fevereiro. Nesta primeira fase, 80 clubes se enfrentam em jogos únicos e eliminatórios. Com o mando de campo de cada partida pertence à equipe pior posicionada no ranking nacional de clubes. Se vencer, o Tigre avança para a segunda fase, mas também joga fora de casa e vai enfrentar quem passar do confronto entre Souza da Paraíba e Goiás, que terá o mando de campo. A competição nacional inicia no dia 23 de fevereiro e tem a grande decisão no dia 19 de outubro. Uma terapia milenar que é aplicada no Sistema Único de Saúde e que ajuda muito, inclusive na estética. A auriculoterapia é o assunto do Sala de Entrevistas. A auriculoterapia é uma especialidade de acupuntura que faz parte da essência da medicina tradicional chinesa, considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma terapia de microsistema. E é um método pouco invasivo, o que vem aumentando a sua aceitação por parte dos pacientes. E esse será o assunto do Sala de Entrevistas desta terça-feira, com a enfermeira especialista na área, Shirley Gazola. A gente tem que lembrar que a nossa orelha ela é um microsistema. Tá? Então, quando a gente olha para a orelha, a gente precisa entender que ela é como se fosse um feto. Ela faz um desenho de um feto. Então, qualquer região do corpo a gente pode tratar através da orelha. A gente chama isso de auriculoterapia. Então, quando a gente tem uma dor no pé, a gente consegue tratar através da orelha. Se a gente tem uma dor na cabeça, a gente consegue tratar através da orelha. Então, quando a gente pensa em colocar um brinco, mais do que a parte estética, a gente precisa também lembrar que a gente está tratando, que a gente está trabalhando, ou seja, a gente está estimulando pontos que podem estimular outras regiões, outras funções do corpo. Então, isso precisa ser também cuidado, não só a questão estética, mas também a questão física, a questão de saúde como um todo. Até mesmo na estética, a técnica é usada. Existem alguns pontos de auriculoterapia, por exemplo, que eles tratam, a gente está com um problema de coluna, você vai ali, você vai tratar a sua coluna. Tem alguns pontos de analgesia, que é para diminuir a sua dor, diminuir a sua inflamação, né? Então, você vai estar tratando especificamente para essas dores, né? Para essas inflamações. Então, quando você vai colocar um brinco, né? Até que ponto esse estímulo que você vai estar fazendo, né? Ele vai estar, de certa forma, resolvendo alguma região que você pode estar com dor naquele momento, você pode estar com alguma inflamação naquele momento, mas assim, a longo prazo, né, você pode estar, de certa forma, anestesiando, você está trabalhando com pontos que futuramente você pode estar precisando tratar outras regiões e você não vai conseguir usá-los para esse fim, você não vai conseguir usá-los para tratar os seus tratamentos, enfim, não vai poder fazer os seus tratamentos de saúde, porque eles vão estar como se fossem adormecidos em função dessas perfurações na orelha que você está fazendo. Uma vez furado, acabou. Uma vez furado, porque aquele ponto ele vai estar em estímulo contínuo em função desse furinho na orelha que você fez. Entendeu? Então, ele é um ponto que, de certa forma, ele vai ficar adormecido. Muito mais sobre esse assunto e a especialidade você acompanha no Sala de Entrevistas desta terça-feira, às 3h30 da tarde. Olá, eu sou a Shirley, sou enfermeira acupunturista, sou auriculoterapeuta e trabalho com perfuração auricular. E vamos conversar sobre a importância de você estar realizando a perfuração auricular com um profissional qualificado que saiba como fazer esse procedimento sem prejudicar a sua saúde. Um papo super interessante que você não pode perder. E também as entrevistas de hoje você pode assistir nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Assim a gente encerra o Informe Região de hoje. Para vocês, uma boa noite de segunda. Até amanhã.